Olá, eu sou o professor Luiz Fernando e a aula de hoje será sobre instrumentos de medição, especificamente o osciloscópio. O osciloscópio é um instrumento cuja finalidade é visualizar fenômenos elétricos, possibilitando a realização de medidas de forma estimada de alguns parâmetros de sinais, por exemplo, amplitude de tensões AC e DC, período de sinais periódicos, frequência de sinais periódicos e defasagem de um sinal. Portanto, o osciloscópio é um instrumento de visualização, não é um instrumento de medidas de forma precisa, apenas de forma estimada. Basicamente, temos dois tipos de osciloscópio: os osciloscópios analógicos e os osciloscópios digitais. Os osciloscópios analógicos mais comuns são formados por um TRC, um tubo de raios catódicos, formado por uma tela transparente revestida de material fluorescente. O feixe de elétrons incide sobre a superfície, deixando uma impressão, um ponto luminoso, na parte externa da tela do tubo. A trajetória do feixe de elétrons incidida na tela transparente é alterada em decorrência da variação de tensão aplicada entre placas horizontais e verticais, visualizando o formato do sinal elétrico. A figura abaixo é uma representação esquemática do TRC e seus principais eletrodos de controle do feixe de elétrons. Vamos conhecer agora alguns componentes do CRT. O MAT, chamado de muito alta tensão, é uma tensão aplicada na superfície do aquadeg. O circuito é fechado por meio dela. O catodo é a fonte de emissão do feixe de elétrons. Consiste em um pequeno cilindro coberto por uma camada de material, óxido de terras raras, que emite elétrons ao ser aquecido. O filamento está localizado no interior do catodo, mas isolado dele. Ao ser submetido a uma tensão, o filamento se aquece e emite calor. O catodo, por estar próximo, também se aquece, provocando a emissão do feixe de elétrons. Através da grade de controle, permite-se aumentar ou diminuir o fluxo de elétrons do catodo para o anodo. O anodo de focalização é o eletrodo que funciona como uma lente, direcionando o feixe para ela. O anodo de aceleração, ligado a uma tensão positiva, tem a função de acelerar os elétrons em direção à tela, para que adquiram energia suficiente para produzir um ponto e gerar a fluorescência. As placas de deflexão vertical, chamadas PDV, tem a função de movimentar o feixe de elétrons na vertical, dependendo da polaridade e intensidade da tensão elétrica. Já as placas de deflexão horizontal, chamadas de PDH, têm a finalidade de manter constante a velocidade do feixe de elétrons e possibilitar que ele se desloque da esquerda para a direita na tela. O material condutor à base de grafite, que tem a função de coletar os elétrons emitidos pelos átomos da tela de fósforo, é chamado de aquadeg. A deflexão do feixe pode ser feita de duas formas: através de campo magnético, utilizando bobinas, porém adequado em baixas frequências. Esse sistema é utilizado em aparelhos de TV, com frequências de até 15 kHz. Ou então, usando campo elétrico, utilizando placas defletoras, mais adequado para frequências altas, como as utilizadas pelos osciloscópios, exemplo, frequências de 20 MHz. Uma tensão aplicada entre as PDVs provocará um movimento do feixe na vertical. A figura abaixo mostra as PDVs submetidas a várias condições de tensão, inclusive tensão nula. A deflexão do feixe pode ser feita de duas formas: através de campo magnético, utilizando bobinas, porém adequado em baixas frequências. Esse sistema é utilizado em aparelhos de TV, com frequências de até 15 kHz. Ou então, usando campo elétrico, utilizando placas defletoras, mais adequado para frequências altas, como as utilizadas pelos osciloscópios, exemplo, frequências de 20 MHz. O mesmo raciocínio utilizado na análise das PDVs vale para as PDHs, isto é, aplicando uma tensão entre essas placas, o feixe se deslocará na horizontal. A figura abaixo mostra as placas vistas de cima e de frente. Nesta figura temos as vistas de cima e vista frontal quando as PDHs são submetidas a tensões contínuas alternadas. Por exemplo, a letra A quando temos tensão nula, a letra B quando temos placa esquerda positiva,
AC, placa esquerda negativa, e D, tensão senoidal. Se for aplicada tensão ao mesmo tempo nas PDV e PDH, haverá uma composição de movimentos. Como resultado, o feixe de elétrons se deslocará de acordo com a intensidade e polaridade das tensões aplicadas, como exemplificado na figura abaixo. Uma tensão dente de serra, conforme a figura abaixo, cresce linearmente com o tempo, sendo usada como base de tempo para deslocar linearmente o feixe de elétrons na horizontal. Caso seja aplicada entre as PDH uma tensão dente de serra de frequência suficientemente alta, aparecerá, por causa da persistência do material químico depositado na superfície da tela, uma linha contínua na horizontal. Se a tensão entre as PDV for nula, o feixe estará centralizado. Caso a placa superior seja positiva em relação à inferior, o feixe será atraído para cima. Se a placa superior for negativa em relação à inferior, o feixe se deslocará para baixo. Vamos conhecer algumas particularidades do osciloscópio analógico padrão. Esse equipamento apresenta, na maioria das vezes, um painel frontal semelhante ao da figura. A posição dos botões no painel de controle pode ser diferente, dependendo do fabricante. Além de tudo, é preciso saber identificar as funções dos botões no painel de controle frontal e como se estabiliza a imagem da forma de onda na tela. Os principais controles do osciloscópio são: chave liga-desliga. Liga e desliga o osciloscópio e possibilita o ajuste de intensidade do brilho. Chave AC, GND, DC. Na posição AC, insere internamente um capacitor, impedindo a passagem de tensões contínuas. Deve ser usada para medir a ondulação, ripple, de uma tensão. Na posição GND, aterra o amplificador vertical, estabelecendo o zero de referência. Na posição DC, deixa passar o sinal e a componente contínua deve ser utilizada quando se deseja observar um valor médio de sinal. A chave volts por divisão permite alterar a sensibilidade na vertical, associando cada divisão na vertical a um valor em volts. Por exemplo, 1 volt por divisão significa que, se o sinal ocupar uma divisão, é porque a tensão aplicada entre as placas verticais é 1 volt. O controle de posição vertical, chamado Y-position, desloca o traço na vertical, e o controle de posição horizontal, chamado X-position, desloca o feixe horizontalmente. O comando time por divisão, também chamado varredura ou base de tempo, gradua em segundos cada divisão da tela na horizontal. Essencialmente, muda a frequência do dente de serra. Por exemplo, o valor 1 milissegundos por divisão significa que, se um ciclo do sinal ocupar uma divisão na horizontal, seu período será de 1 milissegundo. Chave INT, EST e rede. Na posição INT, permite a utilização do sincronismo interno. Na posição EST, dá acesso à entrada de sincronismo externo. E na posição rede, sincroniza a varredura com a rede elétrica. A chave mais, traço menos menos, permite selecionar a polaridade de sincronismo da forma de onda na tela. O nível de sincronismo permite o ajuste de sincronismo, ou seja, dá estabilidade para a forma de onda, mantendo a onda parada na tela. Um sinal do tipo onda quadrada, interno, de frequência e amplitudes definidas, é utilizado para a calibração, conforme a figura abaixo. Qual das três imagens é mais adequada para a visualização? Com certeza a da tela representada na figura C, pois apresenta mais precisão. Portanto, as escolhas do ganho vertical e da base de tempo são dois fatores importantes para a boa visualização da imagem. Abaixo temos o exemplo de uma ponta de prova utilizada para medição em um osciloscópio. A ponta de prova é o meio por onde conectamos o sinal a ser visualizado no osciloscópio. Podem ser atenuadas ou não, através de uma chave de seleção vezes 1 e vezes 10. Uma tensão contínua aparece na tela do osciloscópio como uma linha contínua. Para medir seu valor, conta-se na tela o número de divisões, a partir da referência zero, e multiplica-se esse número por volts por divisão. Portanto, a medida é igual ao número de divisões vezes volts dividido por divisão. Para realizar a medição, deve-se obter a linha contínua ajustando a base de tempo em 1 milissegundos por divisão, manter a entrada em GND e deslocar o traço para uma posição adequada, na primeira linha, por exemplo.
Escolha um ganho vertical compatível com o valor a ser medido. Em geral, a tela tem 8 divisões. Portanto, a máxima tensão que pode ser medida se o ganho vertical for 1 volt por divisão será 8 volts. Qualquer valor acima de 8 volts fará com que o traço saia da tela, levando em conta que o zero está na primeira linha. Evite utilizar um valor muito pequeno, pois fica difícil ler o número de divisões. A tensão alternada apresenta duas variáveis básicas que podem ser mensuradas: a tensão de pico a pico e o período. Para a medida do período, ou seja, o inverso da frequência, a escolha da base de tempo é fundamental. Na figura abaixo, em todos os casos, o ganho vertical está fixado em 5 volts por divisão, e a base de tempo varia em 0,2 milissegundos por divisão, 2 milissegundos por divisão e 50 microsegundos por divisão. Observe que a figura A permite melhor visualização para efetuar medidas de tempo e tensão.